Ah, a salvação, ela não é por méritos humanos. Se fosse, ela estaria envolvida em um contexto de meritocracia. Entretanto, a salvação, ela é por méritos de Deus. Sendo assim, ela está envolvida no contexto de graça. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso para doutrinar, aconselhar, orientar, ensinar aos irmãos no capítulo de número 2 e versículo de número 8 sobre esse tema da soteriologia, que é a disciplina teológica que estuda a doutrina da salvação. E a soteriologia de Paulo é a seguinte: olha, irmãos, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo estava ensinando e ao mesmo tempo exortando aos cristãos da igreja de Éfeso para prevenir que o orgulho religioso subisse ao coração deles, a ponto deles pensarem de que a salvação era por meio das obras deles, que eles estavam realizando, e não era. E aí vem um homem inspirado por o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e da sabedoria de Deus para escrever e ensinar, exortando, instruindo aos irmãos da igreja de Éfeso. E ele começa dizendo: vocês são salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Aí eu paro para fazer aqui uma contextualização. O que Paulo disse mesmo aí? Que somos salvos pela graça mediante... É mediante o intelecto? Não. É mediante o QI? Não. É mediante a sabedoria? Não. É mediante o raciocínio? Não. É mediante a lógica? Não. É mediante as obras? Não. É mediante a fé, e tão somente mediante a fé. Isso fica explicado aí, que graça é favor imerecido e que o canal que acessa a graça para esse favor imerecido de Deus para o ser humano é a fé. Você pode ter nascido em um lar evangélico, em um lar cristão, você pode ter crescido frequentando as igrejas, seja elas católicas ou evangélicas. Você pode ter alcançado a maioridade com o status de réu primário. Você pode se casar-se virgem. Você pode ter boas obras diante da sociedade em que você vive, de tal modo em que as pessoas elogiem a sua boa conduta e as suas boas obras de caridade. Você pode ajudar as pessoas com obras de caridade a ponto de ser elogiado pelas pessoas. E mesmo assim, no fim da vida, você pode morrer e estar condenado ao inferno. Isto porque a salvação não é por obras, é por graça. Por exemplo, eu passei pela conversão ao cristianismo no ano de 2016. Porém, de 2016 para trás, eu já tinha uma vida íntegra. Eu sempre tive uma vida íntegra, antes mesmo de me converter ao cristianismo no ano de 2016. Ou seja, eu sempre fui réu primário. Eu nunca me envolvi com o tráfico de drogas. Eu nunca me envolvi com crime organizado. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu sempre tive uma boa conduta diante da sociedade. E
eu nunca devi nem a lei e nem a injustiça, nunca cometi nem um delito, nunca infringi a lei, nunca cometi nenhum delito. Mas mesmo assim isso não me tornava apto à salvação. Então, o que mudou? Mudou muitas coisas. Por exemplo, de 2016 para trás, meus únicos erros eram erros que só prejudicavam a mim mesmo. Por exemplo, eu consumia bebida alcoólica de maneira excessiva, né? Eu bebia aproximadamente 5 vezes por semana, né? Gostava de ir de maneira excessiva a festas, né? Então, mudou muita coisa. Depois da conversão ao cristianismo, iniciou-se o processo de libertação em minha vida, né? E o agente é o Espírito Santo, que transforma a vida do ser humano. Porém, essa transformação, ela acontece primeiramente pelo lado de dentro. E ao passar do tempo, o reflexo dessa transformação interior, ela vai aparecendo no exterior. Então, fica bem explicado que salvação é por graça, mediante a fé. Não é mediante o intelecto, não é mediante a sabedoria, não é mediante a inteligência, não é mediante o raciocínio, não é mediante o seu QI, não é mediante as boas obras. Por mais que sejam boas obras de caridade, de ajuda, né, com as outras pessoas, mas não é mediante a estas coisas. A salvação é mediante a fé. O que seria então a fé aqui? A graça é o favor imerecido de Deus para conosco. E para mim ter acesso a essa graça, a fé é a chave, a fé é o canal que faz com que Deus impute no ser humano a justiça de Cristo, a graça de Cristo. E assim sendo, o cristão se torna uma pessoa salva em Cristo, mas não pelos seus méritos, e sim pelos méritos de Cristo. Isso daqui envolve a soteriologia, a doutrina da salvação, envolve a questão da imputação, né? Que Deus pega a justiça de Cristo e imputa em nós no momento da nossa conversão. É isso que eu queria falar para vocês. A salvação, ela é algo tão precioso que, se fosse colocado em uma vitrine para ser vendida, não existiria nenhum empresário no mundo com dinheiro com valor suficiente, com dinheiro suficiente para comprar a salvação, porque ela não iria ter preço. Não existiria dinheiro no mundo que poderia comprar esse dom. E por não existir nenhum método, nenhuma forma de comprar esse dom, aí Deus simplesmente deu de presente para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é criatura de Deus, é feito por Deus, é imagem e semelhança de Deus. Se perdeu no jardim do Éden, porém Deus o reconquistou através de Cristo na cruz do Calvário. Fique com essa reflexão. Você pode ter uma vida íntegra, como eu tinha de 2016 para trás. Você pode ser réu primário, você pode nunca ter matado, nunca ter roubado, pode nunca ter se envolvido com crime ou com tráfico. Você pode ter se casado virgem. Você pode ter boas obras de caridade e ajudar as pessoas.
Mas mesmo assim, se você morrer sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, infelizmente você está condenado ao inferno. E isso quem diz não sou eu, é a Bíblia. A minha Bíblia e a sua Bíblia, a palavra de Deus. E qual seria então o mistério da salvação? Eu vou falar aqui, é bem simples. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aonde você estiver nesse exato momento, se você crer com o coração na palavra de Deus, né, crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, que Deus o enviou ao mundo para morrer em resgate, né, da vida do ser humano, eu, você ou qualquer um que seja. Se você crer com o coração e o confessar como Senhor e Salvador com a sua boca, você será salvo. Isso é Bíblia, Romanos, capítulo 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A partir daí, é a graça de Deus que vai trabalhar na vida do ser humano, que vai começar a transformar de dentro até que os reflexos sejam vistos do lado de fora, do exterior. É isso. Fique com essa palavra. A salvação não é por obras, a salvação é por graça. Não é mediante a inteligência, o intelecto, o raciocínio, o QI, não é mediante as boas práticas, por melhor que seja. Não, é mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.